Olá, ouvintes do nosso Podplay, o nosso canal no Spotify e em todas as outras plataformas. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio da nossa terceira temporada. Hoje nós estamos com o Hugo do Nascimento Paes, que é orientando da professora Marisa Correia Silva, e o Hugo está realizando a sua pesquisa de mestrado. Hugo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Podplay. Muito obrigado, professora. Obrigado pelo espaço, né? É sempre muito bom a gente falar sobre o que a gente pesquisa, sobretudo no meio acadêmico, né? E agora, com a oportunidade do Podplay, divulgar para a grande sociedade, de fato, né? Exatamente. Esse nosso canal é extremamente importante para a gente manter esse diálogo com a sociedade, ainda mais uma pesquisa como a sua, né, que tem um caráter bastante crítico, né, Hugo? Sim, sim. Sobretudo na questão da dialética entre arte e sociedade, né? Pesquisando o teatro, e muitas vezes o teatro visto pelas pessoas apenas como entretenimento, a pesquisa vem com esse desafio, né? De lançar um olhar crítico realmente, de fato, sobre o teatro, não apenas como objeto de entretenimento, mas de estudo e pesquisa. Muito bem. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, falando especificamente da pesquisa do Hugo, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e o seu interesse, Hugo, por investigar, né, a literatura vinculada ao teatro, como você acabou de colocar, e também a nossa curiosidade em saber um pouquinho da sua dissertação de mestrado, que tem um título bastante curioso, né? E quando a gente lê, fala, meu Deus, vamos ver do que se trata esse trabalho, né? Intitulado Fui a História Procurar, Vestígios Benjaminianos e Sintomas Gigequianos na Dramaturgia de Jorge Andrade. Então, só pelo título, a gente já consegue imaginar o que vem por aí, né, Hugo? Sim, professora, realmente é um título bastante provocativo e logo pelo título a gente já consegue ter bastante noção do que vai tratar a pesquisa. Mas antes da gente adentrar um pouco mais na dissertação, eu gostaria de explicar um motivo pelo qual eu decidi pesquisar essa Sim, doidura toda sim. aqui. Eu vim da filosofia, então a minha minha primeira graduação é em filosofia. E na filosofia eu tive contato com um PIBIC, no qual a minha professora, que era formada em letras, pesquisava teatro e essa jogatina, essa crítica social entre arte, sociedade e o teatro. E isso me encantou, me saltou os olhos estudar o teatro com essa crítica e com essa personalidade. Porque, de fato, a gente vai ao teatro para poder esvaziar a cabeça, Sim, sim. sorrir, se divertir. E eu não tinha visto toda essa análise crítica social que tinha por detrás do teatro, né? Tanto na cena quanto no texto. E o autor que eu pesquisei no meu PIBIC foi o Jorge Andrade, que é um dramaturgo brasileiro. E elaborando a minha entrega final, né, do PIBIC, eu tive uma descoberta, assim, que explodiu a minha cabeça. O Jorge Andrade, ele busca elementos históricos para criar a sua dramaturgia. Então, ele tem, nesse decálogo aqui, que é um livro de 10 peças do Jorge Andrade, tem muito mais, né? Mas aqui ele uniu 10 peças que contam a história do Brasil, desde a vinda dos bandeirantes até o processo de industrialização. E aí, sabendo que Jorge Andrade foi, de fato, a história procurar, tanto que a primeira frase do meu título é uma fala do próprio autor, Fui a História Procurar. E isso me animou a pesquisar um pouco mais sobre ele e aprofundar sobre essa questão histórica no Jorge Andrade. E alinhado a isso, eu também gostava muito de um filósofo que é o Walter Benjamin, um filósofo contemporâneo, que tem uma filosofia da história toda própria e, assim, magnífica. Porque ele olha para a história não como um avanço de um progresso, mas ele olha para a ruína da história. O que é, né? Aqueles fragmentos que ficaram para trás e que, ao avanço do progresso, contado pela ótica dos vencedores, apagaram os soterrados. Então, a gente olhando, por exemplo, a história do Brasil, a gente tem aqui muito avanço tecnológico. Mas por detrás desse avanço tecnológico, ou por baixo desse avanço tecnológico, muita gente foi soterrada, marginalizada. E é essa figura aí. O Walter Benjamin vai trazer o anjo da história como esse personagem capaz de saltar essas histórias que foram soterradas e trazer à tona. Dessas vozes Isso, silenciadas, dessas né? vozes marginalizadas e silenciadas. Muito bem. Bom, vamos começar então, né, pelo título, como você já mencionou, que é uma fala, né, de Jorge Andrade.
Fui à história procurar. E essa frase dá o título ao seu trabalho, né? E o que ele estava, né, nessa obra e nessas obras que você faz a análise, né, tentando encontrar nessa história, na história brasileira, né, que você colocou, por que ele deu esse título e o que tanto ele queria procurar e mostrar em suas obras, Hugo? O Jorge Andrade ele foi motivado por dramaturgos americanos, né, dos Estados Unidos. E aí ele foi para lá, para os Estados Unidos, porque ele ganhou uma bolsa da Escola de Arte Dramática. E lá, os grandes dramaturgos falaram para ele, volta para seu país, para sua nacionalidade, e pesquisa o que é o homem brasileiro e a identidade do homem brasileiro. Então, o Jorge Andrade vai à história procurar, buscando essa identidade do homem nacional. A identidade do homem brasileiro. O que ele fazia, como ele vivia, como ele pensava, a forma que ele atuava na sociedade. Entendi. E o que isso importa, né, para o teatro que ele se propôs a fazer, essas peças que ele se propôs a escrever? Como é que ele fez essa transposição dessa história para o teatro? Certo. O Jorge Andrade, ele não é um dramaturgo muito afim com a política, apesar de terem peças dele que, se você assistir ou ler, você vai ver, nossa, que denúncia social gigante e grotesca. Mas ele não ia para esse embate político. Então, ele pegava os fragmentos da história, por exemplo, a peça que eu estudo, a principal peça que eu estudo é A Moratória, que ela narra a crise de 29. Então, aquela grande crise econômica que afetou o Brasil, a crise do café, né, por exemplo. Uhum. Então, ele traz, sob uma ótica de uma família da aristocracia rural, da qual ele mesmo fazia parte. O próprio Jorge Andrade veio desse berço de uma família da alta sociedade do café. E ele conta o desmoronamento dessa família. Então, a família que em 29 tinha uma grande plantação de café e com a crise perde tudo. A terra, o dinheiro, o sobrenome, né, todo aquele status de família rica, de família da grande casa, né, do casarão da fazenda. E em 32, que é o salto que ele dá de 3 anos, que na encenação a gente vê esse salto no palco, porque tem um desnível no palco. Então, de um lado a gente tem 29 e 30 centímetros acima de 29 a gente tem 32, marcando essa temporalidade. Então, em 32 é a família que mora na cidade, que já não tem tanta riqueza, depende de favores da irmã, que é ainda a bastarda, né, pelo café, pelas terras. Então, essa questão dele pegar fragmentos da história para trazer para o teatro é a forma que ele viu de se colocar como um dramaturgo. Ele fala, né, que ele não consegue ver a identidade, a nacionalidade, a história e não trazer a cena, porque é uma dialética que precisa acontecer, a arte e a sociedade. Muito bem. E o trabalho de Jorge Andrade, ele se aproxima bastante, a dramaturgia, né, de dois pensadores, né, bem intensos, que é o Walter Benjamin e o Zizek, certo? Pronunciei Isso. certo? E como que essas ideias filosóficas, né, tendo a memória como ruína, ou essa ideologia, né, em colapso, te ajudaram a entender uma peça de teatro, por exemplo, de Jorge Andrade, essa especificamente que você traz para analisar na sua dissertação? O Walter Benjamin, eu uso justamente essa história dele dos vencidos, né? Trazer à tona as vozes que foram marginalizadas. Então, a partir da sua concepção de anjo da história, de voltar às ruínas do passado, para fazer com que essas vozes sejam relampejos no presente, eu uso das cenas laterais do teatro, porque, por exemplo, a gente pode falar aqui da família que perdeu tudo, mas era uma família rica e se vê numa pobreza superficial. Embora a gente compreenda, ao ler a peça, que a filha do casal, ela trabalha, costurando para manter a família de fato, porque era o único sustento da família, era a costura da filha. E os outros demais custeios vinham de ajudas externas da tia. Então, era uma família bancada. Mas foge da cena central
os trabalhadores que estavam na fazenda no momento da perca, da crise. Aqueles trabalhadores que colhiam café, aqueles trabalhadores que arriavam o cavalo para que os senhores da fazenda montassem e fossem para o pasto. Onde foram esses trabalhadores, né? A doméstica que cuidava da casa, porque certamente tinha uma doméstica. Então, essas cenas laterais, que são os marginalizados de fato, né? Que são pequenos fragmentos que o autor dá durante a produção da sua dramaturgia, eu trago para a cena central. Então, utilizando essa teoria do Benjamin de fragmentos da história dos marginalizados, trazer para o centro da cena, para o centro da discussão. E o Zizek eu uso como um sintoma, trazendo do materialismo lacaniano, né? O Zizek eu trago para entender a questão da violência presente na dramaturgia. Porque ali a gente tem muito embate de violência mesmo, entre o discurso do pai, que é um patriarca, assim, assumidíssimo. Então, tem muito embate com a filha, que está se redescobrindo no mundo do trabalho, no mundo capitalista, porque ela tem que trabalhar para poder manter a família. E o pai não aceita, porque onde um homem, naquela época, né, vai aceitar ser subordinado a uma mulher. Exatamente. A mulher trazer o sustento para casa. O que, na verdade, deveria ser o contrário na ótica dele, né? Então, trazendo essa questão da violência, eu uso o Zizek, que ele trabalha a violência em 3 escalas, que é a violência simbólica, a violência ideológica e a violência da linguagem. É isso que eu ia perguntar, né? Nesse nível mesmo verbal, né? Que daí ele chama de violência simbólica. Isso. Você usa essa? Eu uso as 3, na verdade, porque as 3 a gente consegue identificar no texto. As 3 foram identificadas no texto. Isso. Muito bem. E aí você toca, né, nessa questão desses personagens não periféricos, marginalizados, você usa o termo? Isso, marginalizados. Marginalizados, né? E aí você citou vários, né, personagens aí que a gente vê que realmente não faziam... eram, né, atores ali ou personagens principais. Então, a ideia do Jorge Andrade, ou a sua ideia no texto, na sua dissertação, é falar sobre escavar esse passado, escavar essas ruínas e trazer à tona esses personagens, né? E aí, nesse sentido, como é que fica essa questão do teatro, né, nesse processo de escavação e que tipo de vestígios ou fantasmas ou, né, ou temáticas aparecem nessa sua análise quando o autor se propõe né, com o título Fui a História Procurar, e aí você fazendo essa análise, né, de escavar toda essa obra, né? O que aparece aí de temática nessas camadas todas aí do texto, Hugo? Não sei se eu fui muito bem clara na minha pergunta. Sim, sim. Na verdade, assim, quando a gente fala de teatro, né, como eu já tinha mencionado antes, a gente se questiona muito para que a arte serve, né? Então, é uma pergunta que me motiva, mas que também é inquieta e não tem resposta para muitas pessoas. Então, porque geralmente é vista como sinônimo de entretenimento, isso, né? Então, ela é um espelho da sociedade, Que sociedade é essa, né? Ela narra a sociedade, ela molda a sociedade, ela transforma a sociedade. E eu entendo a arte como um conjunto, né? Ela pode transformar a sociedade, ela pode ser um espelho da sociedade. Sim. Tanto que o próprio Jorge Andrade, em 68, em plena ditadura militar, fez uma peça chamada A Receita, que narra uma família pobre, e um médico que acabou de sair da academia, da Faculdade de Medicina. E aí existe um grande fragmento, um grande abismo entre esses 2 mundos, que é a incomunicabilidade. Sim. Então, o médico fala difícil, fala a língua científica, e a família fala a língua uma língua pobre, né? Não consegue nem entender o que é uma proteína. Então, olhando para a arte como esse sentido, nessa peça a gente vê que ela é um espelho da sociedade. Porque, de fato, até hoje, mesmo com tanto avanço, a gente tem uma incomunicabilidade entre algumas classes e outras. E acho que respondendo um pouco mais a sua pergunta, o que o teatro diz sobre isso?
hoje a gente tem um movimento muito grande no teatro como crítica, né? Houve no Brasil um tempo que o teatro era realmente, de fato, apenas entretenimento para você ir se divertir, dar risada. E Tanto que, poucos tinham acesso, né? sim, tanto que as pessoas se produziam muito para ir ao teatro, com Sim. grandes carros, né? Vestidos longos, né? Isso, Como se fosse um luvas, um evento. evento, assim, E só da nas alta grandes sociedade. cidades, né? Era muito Exatamente. restrito à alta sociedade. E quando o teatro passou-se a ter uma conotação mais crítica, esse pessoal abandonou o teatro. Por quê? Como que a elite vai querer assisti-la sendo Sim. criticada no palco? Então, a arte, ela instiga, né? Ela Sim. provoca. Exatamente. E aí vem as próximas perguntas, né? Que é justamente nessa mesma linha de raciocínio, que a gente costuma pensar que o teatro representa o presente, né? Representa a história, a sociedade, igual você mesmo colocou. Mas aqui na obra de Jorge Andrade, ele é visto como esse espaço de memória, né? E com isso muda essa forma como a gente vê e assiste, né? Interpreta essa peça. E como é que você faz isso na sua análise? Como é que você instiga o leitor ou evidencia, né, essa questão do teatro como sendo também esse espaço de memória e esse resgate da história? Isso. A ideia é mostrar mesmo, de fato, as contradições que você consegue perceber no texto. Então, eu faço primeiro uma análise geral da peça, né? No caso, a Moratória. Então, eu faço uma síntese e depois eu vou, de fato, destrinchando algumas partes em que fica mais evidente essas rupturas, essas buscas pela memória, esses resgates de histórias silenciadas. Então, por exemplo, quando eu falo no texto que a filha tem que trabalhar para poder garantir o sustento, ao mesmo tempo em que ela está sendo libertada de uma prisão domiciliar, familiar, de um patriarcado, ela está se caindo em outra. Exato. Porque aí começa um processo de industrialização no país, é um capitalismo que vem prendê-la para poder produzir, trabalhar para produzir mais, para ter ganho, para poder gerar capital, para poder se sobreviver. Então, ao mesmo tempo que ela sai de uma prisão, ela recai em outra. Então, é uma liberdade feminina, porque a gente vê ali a mulher garantindo sustento para a família. Sim, Assumindo uma outro ideia. papel na Isso, sociedade, né? uma ideia importante, né? Uma crítica de que a mulher está assumindo um novo papel na família e na sociedade. Mas também ela e se abrindo recai. espaço, né, para Isso. outra. Ela também se recai em uma outra prisão, que é o capitalismo, nesse sentido de que a gente tem que estar sempre produzindo, sempre trabalhando para poder garantir alguma coisa. Exatamente. E aí, nas peças também, né, especificamente nessa uma que você analisa, tem uma crítica a essa ideia de progresso linear da história, né? E você acha que assim, a gente, como sociedade, nós ainda estamos presos a essa ideia de passado, presente e futuro? Como que o teatro pode bagunçar ou não, né, essa ideia linear de presente, passado e futuro, ou trazer à tona, né, os fatos passados e trazer relação com o atual cenário, por exemplo, da história hoje, né, no pleno século XXI. Sim, infelizmente a gente ainda vive essa linearidade da história. Sobretudo na questão de que, foi preciso acontecer isso para que a gente pudesse avançar. E é justamente isso que me tem a pulga atrás da orelha. A gente ainda fica muito preso, A gente ainda fica né? muito preso, porque para avançar a gente tem que soterrar, a gente tem que marginalizar, a gente tem que massacrar os que vieram antes para subir. E não, a gente pode ter um processo histórico não linear, né? não linear. E tá tudo bem, né? Sim. Tá tudo bem. Mas a gente ainda peca muito nisso, de que a gente, para poder subir de nível, né, para alcançar um progresso maior, a gente precisa massacrar quem veio antes de nós. E isso aí sim, eu acho muito terrível para nossa história enquanto sociedade, porque os que vieram antes de nós têm muita história e têm muita vivência que podem ser relampejos no presente para que a gente não torne a ter novos acontecimentos com os que tiveram antes. Por exemplo, no caso
eu mencionei a peça da ditadura, né? Então, muita gente defende a ditadura como um progresso econômico no país. Só que, atrelado a esse processo, a esse progresso econômico, a gente teve muita marginalização. E, utilizando essas histórias marginalizadas do processo econômico da ditadura, a gente pode usar aqueles acontecimentos, aquelas histórias que foram soterradas para vivenciarmos o presente e não tornarmos acontecer o que aconteceu naquela época. E aí, no fim das contas, o que esses sintomas ou essa relação, né, a teoria que você traz, né, do Zizek, como que eles denunciam ou podem contribuir para essa denúncia sobre o nosso tempo hoje? O Zizek, ele sobretudo aparece na violência, né, como eu havia mencionado. E a violência, às vezes, ela não está ali de frente com a gente, né? Não está muito clara, ela está de fato escondida, uma violência mais oculta. E o Zizek, ele contribui para a gente perceber que não existe violência, somente aquela violência declarada. Violência contra gênero, contra classes sociais, cor, raça. Não, às vezes a gente encontra uma violência escondida, oculta. E trazendo o Zizek junto com o Walter Benjamin, a gente consegue fazer com que essas violências fiquem mais claras, mais objetivas, né? Para a gente conseguir identificá-las tanto no texto, quanto em outras obras, quanto também na sociedade. Porque às vezes a gente está num bate-papo aqui com outras pessoas e eu posso falar alguma coisa que soe normal, mas que está carregado de uma conotação violenta, muito forte. Sobretudo na linguagem que está oculta ou não. Muito bem. Hugo, para a gente finalizar, né, claro que a gente... isso aqui é só né, um pedacinho ali, uma síntese do seu trabalho, né, que ainda está em fase de escrita, né? Na verdade, o Hugo me disse que ele já finalizou, já escreveu, mas ainda, né, precisa passar por uma qualificação. Mas a gente já vê o impacto, a importância da sua pesquisa, não só para a área da dramaturgia, né, para falar um pouco da obra de Jorge Andrade e trazer, né, outros pensadores como o Benjamin e o Zizek, mas também eu acho que é um trabalho que tem um grande impacto, né, social, cultural. Como é que você vê a importância, a relevância da sua dissertação, de trazer toda essa discussão que você colocou aqui, né? Claro que é um podcast, né, sucinto, mas que nos instiga tanto a pensar, né? Olhar para esses personagens, olhar para essas questões, igual você traz, de violência, dessas vozes marginalizadas, né? De todo esse resgate mesmo histórico que faz parte hoje também da história, né, da nossa sociedade, e a gente ainda fica muito amarrado, igual você disse, a esse passado. Parece que a gente sempre vai depender, né, daqueles marginalizados para poder pensar num progresso, num avanço, enfim, né? E como que você vê a importância do seu trabalho finalizado? Olha, sobretudo em trazer um questionamento e talvez uma iluminação sobre Adorei o conceito a palavra iluminação, perfeita. sobre o conceito de arte, porque a arte ela pode criticar, ela pode ter um fator social, um fator político, e a gente não percebe isso, né? Às vezes, num filme que a gente assiste no cinema, ele tem uma conotação crítica. E a gente está acostumado a ir no cinema só para assistir bobagem, dar risada e ficar comentando, postando no Instagram depois. E a gente olhando com esse viés crítico, né, trazendo, de fato, pensadores que enxergaram na arte um possível espaço de crítica e de falar sobre os problemas que estão ali na sociedade, eu acho que já é, assim, o suficiente para eu ficar, olha, deu certo, instiguei, iluminei, de fato, a mente de alguém para poder pensar a arte com essa conotação crítica. Porque depois que eu tive essa explosão na cabeça, hoje eu não consigo ver a arte com outros olhos. Então, quando eu vou a algum teatro, algum museu, eu fico ali olhando, nossa, mas o que será que o autor quis falar sobre isso? Qual que era o contexto histórico que ele estava inserido na época em que escreveu, ou pintou, ou produziu isso?
Então, a arte, ela tem essa conotação, né? Ela está inserida numa sociedade, ela está inserida num contexto histórico, social, econômico, e tudo isso influencia tanto o autor quanto a obra de arte, e vice-versa, né? Ela também pode influenciar a sociedade. Exatamente. Ou pensando, né, por exemplo, defendeu a dissertação e aí tem todo esse trabalho riquíssimo, essa análise riquíssima, né? Como que você pensa, por exemplo, em publicizar, né, não só no formato de dissertação ou de artigo científico ou capítulos de livros, assim, mas você pensa em algum outro gênero, alguma outra forma para que a sociedade tenha acesso a toda essa sua discussão, a essa iluminação que você traz, né? Você pensa ou pensou em publicizar esse seu trabalho de alguma outra forma para expandir para a sociedade? Olha, eu penso sim. Por quê? Eu e a professora Marisa agora vamos publicar um capítulo de um livro. Certo. Sobretudo nessa questão da violência na moratória. Então, a gente vai Certo. publicar sobre isso, que vai estar presente na minha dissertação, algo semelhante, mas não completo. Por que publicar? Eu achei coisa muito pouca sobre Jorge Andrade e esse lado histórico, social, de resgate dele. O que se tem de Jorge Andrade é analisando ele como um dramaturgo historiador. Certo. Só que, na minha dissertação, que futuramente pode ser a vir um doutorado... livro e um doutorado? eu levanto como se fosse uma tese. Porque, ao analisar o Jorge Andrade dentro do materialismo dialético e histórico e dentro do materialismo lacaniano, por que não identificá-lo como um autor dramaturgo, materialista histórico e dialético e lacaniano? Porque, de fato, a gente vê uma conotação muito psicológica nas suas personagens, que está atrelada ao materialismo lacaniano, e esse movimento de retornar à história para contar a história e trazer a identidade do homem nacional vinculado ao materialismo histórico dialético. E não se tem nada sobre isso. Então, é como se eu estivesse sendo o pioneiro a escrever sobre esse lado do Jorge Andrade. Então, para trazer à tona mesmo essa discussão, porque está ali, né? A gente consegue perceber na própria fala do autor. Depois de ele ter escrito todas as suas peças, ele lança um livro que se chama Labirinto, que é esse aqui, ó. Certo. E nesse livro, é como se fosse um romance autobiográfico. Ele não se declara que é ele quem está sendo tratado aqui, mas ele deixa escapar alguns relances que ele está contando a história dele por meio desse labirinto. E aqui ele deixa mais detalhado esse seu apreço em ir à história procurar para contar a história brasileira. E aí se voltar mesmo, né, como se fosse um materialista histórico, voltar à história para contar a sociedade. Então, é importante publicar e trazer à tona essa discussão para, de fato, dar essa conotação importante para o autor, né? Muito bem. Bom, então, né, conversamos aqui hoje com o Hugo do Nascimento Paes, que é, né, autor desse trabalho maravilhoso que está, né, já escrito, mas que ainda não foi, né, publicado. Estamos aqui só com um gostinho inicial do que vem por aí, né, Hugo? E eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Podplay, agradecer também, né, a sua orientadora, a professora Marisa, por conduzi-lo nessa pesquisa que com certeza vai contribuir muito, né, para essas questões todas que você trouxe aqui. E fica o convite para os nossos ouvintes, né, para os nossos alunos, professores e para toda a sociedade, depois de publicado, né, ler o trabalho do Hugo, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande iluminação, né, para todos nós poder ver essa sua análise no seu trabalho. Então, Hugo, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pelo aceite em participar aqui do nosso Podplay. Imagina, professora, eu quem agradeço por essa oportunidade, por esse espaço, né, de fato, de tentar dar uma iluminaçãozinha, né, para depois vir a iluminação maior na cabeça das pessoas, porque, de fato, a gente precisa sair da academia, né? A gente precisa romper esses muros que existem entre a sociedade e a universidade. Exato. E essa oportunidade é uma delas, né, da gente fugir dos muros da universidade. Muito bem. Então, finalizamos aqui mais um episódio do nosso Podplay e nos vemos até a próxima.